Fala galera, estamos aqui para mais uma aula com vocês, comigo professor Gênesis, e dessa vez estamos aqui para responder nossa primeira atividade sobre tabela periódica, ok? Então vamos lá na nossa primeira questão, que pergunta qual a designação genérica dada aos elementos dos grupos 1, 2, 13, 14, 16, 17 e 18 da tabela periódica. Então esses elementos são conhecidos como elementos representativos, eles estão situados nas extremidades da tabela. Então são as duas primeiras colunas e os elementos das últimas 6 colunas, são chamados de elementos representativos. Na segunda pergunta, tem qual a designação genérica dada aos elementos dos grupos 3 a 12 da tabela periódica. Então esses elementos são conhecidos como elementos de transição, tá? Do 3 ao 12 é o pessoal que compõe o bloco do meio dos elementos da tabela periódica. Na terceira questão, é perguntado então o seguinte, é dito o seguinte: observe os elementos cujos símbolos estão destacados na seguinte tabela periódica abaixo e responda as perguntas. Então nós temos uma tabela aí, né? Uma tabela com alguns elementos e foi feito aqui para vocês 4 perguntas. Letra A: quais desses elementos ou são representativos? Então, desses elementos aí, quais deles são representativos? Como eu respondi na primeira questão, os representativos estão na primeira e na segunda coluna e nas últimas 6 colunas da tabela periódica. Então, esses elementos que estão em destaque aí vão ser a nossa resposta da letra A. Então, nós temos hidrogênio, sódio, potássio, cálcio e bário, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, hélio, enxofre, cloro, argônio e bromo, tá? Esses são os elementos que são considerados representativos que estão nessa tabela aí. Na letra B, pergunta quais desses são de transição. Então, como eu falei para vocês, transição é só o bloco aqui do meio, né? Então, quem são esses elementos do bloco do meio aí que estão em destaque? Ferro e ouro. Na letra C, pergunta quais deles ou são de transição interna. Transição interna, pessoal, são os elementos que estão nesses 2 quadradinhos aqui da coluna 3. Só que não dá, são tantos elementos que não dá para eles serem representados ali dentro. Então eles são representados à parte, abaixo na tabela. Então, ó, desses quadradinhos aí, eles são chamados de elementos de transição interna, porque justamente todos eles estão dentro desses 2 quadradinhos pequenos aí, né? A primeira fila está dentro do primeiro quadradinho, do quadradinho de cima, e a segunda fila está dentro do segundo quadradinho aí em destaque, tá bom? Então, desses elementos aí, nós só temos o urânio, tá? O urânio é a resposta dos elementos de transição. Na letra D, dentro dos elementos em questão, quais ou são classificados como alcalinos? Então é o seguinte: alcalinos é o nome atribuído aos metais da família 1A ou grupo 1 da tabela periódica. Isso quer dizer que são os elementos da primeira coluna. E na primeira coluna, nós só temos de metais aí destacados o sódio e o potássio. O hidrogênio não é metal alcalino, tá? Ele está no grupo 1, mas ele não é um metal alcalino. O hidrogênio é um gás, então ele não é considerado como metal alcalino. Alcalino terroso vai ser o grupo 2, no caso a segunda coluna. Então esses elementos que estão no grupo 2 aí, cálcio e bário. Então é a nossa resposta. Calcogênios é o nome atribuído aos elementos do grupo 16 ou família 6A. Então no grupo 16 nós só temos aí oxigênio e enxofre em destaque. Dos halogênios, que é o grupo 17 ou família 7A, nós temos aqui esses 3 elementos: flúor, cloro e bromo. E gases nobres, que é a nossa última família, grupo 18, né, ou família 8A, nós temos 2 elementos aí, hélio e argônio. Dando sequência aqui, nós temos a quarta questão. Considere as 4 caixas abaixo que contêm diferentes metais residuais de uma indústria. Então na W nós temos zinco, cobre e silício. Na X nós temos cromo, níquel e arsênio. Na Y, magnésio, chumbo e iodo. Na Z, alumínio, ferro e cádmio. Qual a letra que indica a única caixa que contém apenas metais? Então, dessas caixas, qual a única que contém metais? É a letra Z, alumínio,
ferro e cádmio é a nossa resposta. Por que a letra Z e não as outras? Cada uma das outras caixas tem um material que não é um metal. Por exemplo, na W, silício, ele não é metal, né? Nós temos zinco e cobre que são metais, mas silício não é. Na X, arsênio não é um metal. E na Y, iodo também não é um metal. Por isso que a letra Z é a resposta, pois todos eles são metais. Quinta questão. No plantio de algodão, a deficiência de alguns elementos químicos como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, enxofre, entre outros, causa prejuízos à lavoura. Dentre esses elementos, quais são metais? Pesquise a carência desses metais, que esses metais podem causar numa planta, tá? Então, desses elementos que são citados nessa questão, quais deles são metais? Então, os metais aí que nós temos são potássio, cálcio e magnésio, tá? Nitrogênio, fósforo, boro, enxofre são ametais ou não metais, beleza? Agora a pesquisa de vocês, né, sobre o que a carência desses metais podem causar na planta, porque a gente está estudando sobre alimentação, né? E também as plantas se alimentam e precisam desses sais minerais, né, como eles são chamados, porque eles são absorvidos na forma de íons. São nutrientes para a planta e também para nós humanos. Então, potássio, cálcio e magnésio, a deficiência de cada um desses elementos, desses minerais no caso, nas plantas, vai causar um dano. Então, vamos ver quais são cada um. Vocês devem ter pesquisado, né? A deficiência de potássio torna lento o crescimento das plantas, então as plantas vão ter dificuldade em crescer, vão crescer mais lentamente se não tiver potássio suficiente para elas. A de cálcio vai iniciar com a flacidez dos tecidos da extremidade dos frutos, que evolui para uma necrose deprimida, né? Seca e negra, então o fruto vai ficar bastante feio, parecendo que está apodrecendo. E a deficiência de magnésio caracteriza por uma descoloração das margens dos folíolos mais velhos, então ela vai ficando a folha dela vai ficando marronzinha, né? Vai perdendo a cor. Então cada uma desses minerais aí vai ocasionar uma deficiência na planta caso não possua, tá ok? Sexta questão e última, indique o posicionamento na tabela periódica dos elementos das alternativas abaixo, dadas as distribuições eletrônicas. Então nós temos aí as distribuições eletrônicas de alguns elementos e nós vamos descobrir então qual é o posicionamento delas, que a gente viu, tem na aula lá sobre tabela periódica, como encontrar o posicionamento através da distribuição eletrônica. Na letra A, nós temos o seguinte, tem a distribuição terminando em 3S1. Lembre, para encontrar a distribuição, para encontrar o posicionamento através da distribuição, eu sempre vou observar a camada de valência, né? Que é, no caso, o último nível preenchido, né? Com a sua quantidade de elétrons. Então, vamos lá. A camada de valência da letra A, né? Aqui para ajudar tem uma tabelazinha para a gente lembrar o posicionamento com as colunas, né? E os períodos. Vamos ver aqui. Então é o seguinte, termina a distribuição eletrônica em 3S1. 3 é o número de camadas que esse elemento possui. Então a maior quantidade de camadas que ele tem é 3. Sendo assim, ele está no terceiro período da tabela periódica. Ele vai estar na terceira linha, terceiro período da tabela periódica. Como ele terminou a distribuição em S1, olá, S1 significa a coluna, tá certo? S1 é a primeira coluna, então ele está no grupo 1 da tabela periódica, ou no caso família 1A, pode ser chamado grupo 1 ou família 1A. Segundo agora, letra B. Letra B terminou em 2S2, 2P6, é a camada de valência, né? Ele tem duas camadas, então isso quer dizer que ele está no segundo período. Agora eu observo os elétrons, ó, S2P6, então ele terminou em P6, está lá. P6 é o número do grupo 18 ou família 8A, terminando em P6. Na letra C, nós vamos ter aqui, ó, terminou em 4S2. Então 4 é o número do período, quarto período, é a camada mais externa. S2
é o segundo grupo, o grupo 2, né? Terminando em S2, família 2A. Na letra D, nós temos aqui o seguinte, olha, o que é que a gente tem que ver? A camada mais externa é a quarta, então ele está no quarto período. Mas o grupo mais energético é o D6, então eu vou olhar na minha sequência, lembra? O pessoal de transição, né, que é ali do meio da tabela, começa do D1 e vai até o D10. Então é só ir na sequência. Então, ó, o grupo é o 8, que vai terminar com D6, família 8B, certo? O pessoal de transição é B, os elementos representativos são A. Então, nós temos para finalizar aqui, ó, 5S2, 4D1. O 5 é a camada mais externa, então é o quinto período. D1, como a gente acabou de ver, é o primeiro grupo aqui dos metais de transição. Então, vai ser o grupo 3 ou família 3B, tá certo? Então, é bem simples para a gente encontrar o posicionamento do elemento na tabela periódica por meio da distribuição eletrônica ou vice-versa, tá bom? Então é isso aí, galera, por hoje é só, até a nossa próxima aula.